A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nós as almas acendei, o amor de Jesus, em nossas almas acendei, o amor de Jesus. Boa noite para todos. Hoje a igreja celebra São Simão e São Judas, apóstolo de Cristo. Simão, por Lucas apelidado de Zelote, e também, talvez porque militasse no grupo anti-romano dos Zelotes, e por Mateus e Marcos é chamado também Simão o Cananeu, que é do termo aramaico que significa Zelote. Judas chamado de Tadeu, ou Judas de Tiago, né? Na última ceia dirigiu a Jesus a pergunta: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu que a autêntica manifestação de Deus está reservada a quem ama e observa a sua palavra. Celebrando esses 12 grandes apóstolos da igreja, bem verdade que não fez parte daquele grupinho seleto, né, de Pedro, Tiago, André e João, mas na sua maneira, no seu apostolado, contribuíram muito para que a igreja pudesse chegar aonde chegou, e com seu testemunho apostólico, todos eles fizeram a passagem à sua Páscoa para a casa do Pai, vivendo esse evangelho do sacrifício e da glória. Rezemos hoje pela comunidade de Santo Expedito, por todos aqueles que circundecionaram neste momento. Rezemos pelas famílias Vergni, Castro, Oliveira, pela família Santos, pela alma de Dona Elvira, pela família de Dona Elvira, e também por todos aqueles que estão nos hospitais enfrentando a pandemia, ou enfrentando como vítima, ou como aquele que está sendo cuidado pelas pessoas que estão à frente. Pelo rei do Facebook, nós temos hoje Rosana Santos, que pede pela saúde de Everaldo, internado no Hospital das Clínicas. Meu amigo Everaldo, que está se recuperando. Hoje eu soube notícia, Rosana, de que ele fez na segunda cirurgia, já estava na UTI, livre, né, daqueles primeiros elementos que a cirurgia impõe. Rezemos agora para que ele recupere a saúde e volte para casa. Rita Guerra pede pela paz de todas as famílias e pela sua família também. Hoje, Lu Reis está dizendo que hoje ela não vai pedir, mesmo ainda internada, vem apenas agradecer pelas orações, pois sei que tudo está no controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Zilene Chagas Lopes, peço por todas as famílias, pela saúde dos enfermos, pelos desempregados, e agradeço por todas as graças alcançadas. Maria Santos pede pela saúde de Tainá Paranhos, nessa neta de Ana Paranhos. Olha, tem 4 aninhos e está na UTI. Vamos rezar, viu? 4 aninhos na UTI, coitada. E ainda Maria Santos pede por todos nós do mundo inteiro que o Senhor tenha misericórdia e nos livre deste vírus, que depois das eleições não tenhamos mais caso ainda, Senhor. Pouco nossas preces, né? Peço a Luzinete Lua, pede oração a Deus pela sua família. Elza pede oração pelos seus filhos, Helder e Hilda Santana, de todos os familiares. E também Marisete Araújo pede oração, coragem e fé para todos nós. Rezemos também pela saúde de Elisângela Oliveira de Aleluia, né? E por todos nós que neste momento nos colocamos à disposição do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No seu amor inabalável, o Senhor escolheu como apóstolo Simão e Judas e lhes deu uma glória eterna. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei pelas preces de São Simão e São Judas que a vossa igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos, pois, as leituras desta noite. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, vós fostes integrados no edifício, quem tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento. A obra de suas mãos, o dia ao dia, transmite essa mensagem, à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aleluia, 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 aleluia. No princípio era a palavra, e a palavra se encarnou. Ela nos deu no princípio, teu amor nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota,
Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém. No litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É notoriamente lembrar que toda festa apostólica ou festa de qualquer apóstolo, a nossa referência maior é sempre o apóstolo Pedro, que é o príncipe de todos eles, o homem que Jesus escolheu para colocar à frente da sua igreja como o guardião, aquele que custodia a vida de toda a igreja. Então, é lembrando de Pedro que nós lembramos aquilo que Jesus disse: eu edificarei a sua igreja, a minha igreja, sobre você, Pedro, que é pedra. Isso é, enquanto Jesus estava na terra, ele era o responsável. Ao deixar esse segundo, ele edifica a sua igreja em Pedro, ainda na terra, e de fato isso vai transcendendo o aspecto natural até chegar ao conceito de igreja meta-histórica e espiritual. É por isso que hoje Paulo, quando fala de igreja, ele usa essa metáfora do edifício, né? Daquela coisa bem organizada do corpo místico, porque no edifício todos têm uma função, assim também como no corpo. Toda parte do corpo tem uma função específica. Por isso a língua não pode estar no lugar do dedo do pé, nem a orelha no lugar do umbigo, porque não funcionaria. A barriga não pode estar no joelho. De verdade que algumas barrigas acabam caindo no joelho, né? Mas é desproporcional a ideia antropológica, né? A ideia de físico, de perfeição que a igreja detém sobre os olhos de Paulo. No primeiro momento, Paulo convida a todos os batizados, mesmo de áreas geográficas diferentes, que entraram recente ou antes na igreja, a perceberem que eles não são mais cidadãos da terra. Isso é, com o abraçar da fé, com o vínculo do batismo, o vínculo sacramental do batismo, e com a participação na Eucaristia, Paulo faz essa extraordinária reflexão dizendo que nós somos já cidadãos do céu. Isso é, a nossa vida de busca à santidade já nos fez romper com a mentalidade, com a experiência, com a devoção ao mundo. Agora nós vivemos no mundo, mas como se não fôssemos do mundo. Vivemos no mundo para glorificar a Deus, não para ser escravo do mundo ou glorificar o mundo com suas memórias, mentalidades e artifícios. Portanto, os concidadãos do céu, né, já devem ser santos aqui na terra. E não é uma coisa tão fácil, não é pensar que o santo é algo inatingível. A santidade vem de muitas formas, né? De muitas maneiras. O pai de família pode ser um santo, a mãe, o filho, né? Irmã Dulce foi santa pelo zelo à caridade, pela dedicação às pessoas excluídas de maneira mais horrível possível, né? De pessoas de fato que não tiveram quem olhar. Se assim você vê Maria Teresa de Calcutá, já João Paulo II foi santo por causa do seu apostolado missionário por toda a face da terra. 2 vezes conhecia o mundo pregando o Evangelho. E assim a gente vai percebendo que o santo não faz parte do inatingível,
não é uma figura metafísica. O santo é uma figura de carne e osso que vive dedicando a sua vida ao Evangelho em prol da humanidade, ou de onde quer que ele esteja, porque normalmente onde nós estamos tem sempre uma humanidade, né? Tem sempre pessoas, sociedades formadas, civilizadas, mas estamos sempre ali. E para os cristãos, qualquer lugar que esteja é sempre um motivo, uma oportunidade para santificar nossa vida, controlando os nossos instintos mais perversos, educando nossa forma de falar ou de agir, criando uma linguagem que seja pacífica, harmoniosa, inspirada próprio pelos textos da Escritura Sagrada, criando naturalmente um ambiente que possa se respirar um oxigênio do bem comum. Tudo isso são virtudes humanas que podem ser também chamadas de virtudes cristãs e que são santificadas com a nossa convivência a cada dia, sobretudo pela vida que nós levamos. Diz Paulo, sois da família de Deus, então não se engane, você foi batizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, agora você entrou na família de Deus. E esse entrar na família de Deus significa comprometimento com aquilo que você recebeu. Quando você ainda era ignorante na fé, você poderia agir da forma que lhe aprouve. Mas agora que você sabe, tem conhecimento, vive essa experiência de fé, você não tem mais esse direito de agir barbaramente como se não fosse alguém de fé. Porque você passou a participar da família de Deus. O que é a família de Deus? A igreja. Na sua dimensão terrena, na sua dimensão laborativa e na sua dimensão espiritual. Nós estamos profundamente ligados pelo batismo com nossos irmãos que estão no céu e com nossos irmãos que estão no ontem e com aqueles que estão no hoje, porque o sacramento perpassa a história e me encontra lá na frente como eu vou encontrar o outro. Por isso nós somos chamados de, bem colocado, disse Paulo, família de Deus. É a família, então, Deus, na analogia bem clara do livro de Apocalipse ou no livro do próprio João, né? Deus é nosso Pai, a igreja é a nossa mãe. Fazemos parte dessa família, a igreja como aqui instituição. Vós fosse integrado no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. Assim como o judaísmo tem o fundamento das 12 tribos de Israel, nós fomos inseridos nesse edifício, nós fomos inseridos nessas colunas apostólicas que também são 12, e essas colunas escolhidas por Cristo, que era a pedra principal. Isso é, na antiguidade, as pessoas não tinham cimento para fazer casas. Então, já muito antes, 5 séculos, 6 séculos de Cristo, as pedras eram encaixadas. E tinha aquela pedra que eles chamavam de pedra angular, pedra fundamental. É aquela que dava início, que sustentava a casa toda. Tirando aquela pedra, tudo vinha abaixo. Mas não quer dizer que depois que a casa estava pronta, o vento levaria a casa. De forma alguma. Não, ela ficava muito bem compactada, porque quem construía a casa sabia. E aqui Paulo usa essa analogia com uma realidade propícia para entender a igreja como edifício, né? É nesse edifício onde a pedra fundamental é Cristo que nós fomos inseridos por causa da nossa fé, por causa da nossa recepção dos sacramentos, mas sobretudo porque nos foi dado o Espírito Santo, os dons do Espírito. E essa igreja está sob o fundamento dos apóstolos e profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Isso é, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Não é a igreja do padre A, B ou C, ou a igreja do pastor A, B, C ou D ou E. Às vezes você vê na rua, eu vou para a minha igreja. Qual é a sua igreja, meu? Você tem alguma? Ah, para a minha igreja. Não, você não tem nenhuma igreja. Ah, porque o fundador do testemunho lá de não sei o quê,
Outros é o fundador, não. Então você não está na igreja de Cristo. Você tem um outro fundador a não ser Cristo, você não pode ser cristão. Na radicalidade do termo, da raiz fundamental, os cristãos todos eles devem obediência real, espiritual ao Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é igreja, que tem como alimento fundamental os sacramentos, a convivência, a participação em comunidade, mas também temos direitos e temos deveres. Deveres de obedecer às autoridades constituídas, de cumprir os papéis que nos foram dados e de fazer o reino de Deus crescer, né? Com essa profunda adoração àquele que é o fundador verdadeiro da igreja dos cristãos, que é Jesus nosso Senhor. Portanto, é nele, em Jesus, que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E aqui temos a ideia de comunidades. Todas as comunidades cristãs se ajustam, isso é, se voltam para o mistério da Páscoa de Cristo e o seu inserimento desse mistério. E são essas comunidades que constituem assim essa ideia de templo santo do Senhor. E vós sois integrados nesta construção, usando toda a arquitetônica da sua época. De fato que Paulo apresenta essa integralidade, essa integração entre, de fato, Jerusalém e todas as outras. Hoje diríamos entre Roma e todas as outras comunidades, porque Roma preside a igreja na caridade, segundo a doutrina papal de mais de 1000 anos, né? A igreja de Roma preside as outras irmãs na caridade. É claro que ali é o centro, né, doutrinário, especulativo, filosófico, teológico, econômico, é o poder real que está ali. O Papa e o Conselho Episcopal dos bispos do mundo inteiro é que são aqueles que guardam a fé, guardam a instituição, até mesmo o Estado chamado Vaticano, que é parte da Igreja de Cristo. Diante desse quadro, já que somos todos integrados a esta igreja, a esta construção, Paulo subtém como fundamento de tudo isso a objetivante afirmação dizendo que para nós tudo foi feito para que nos tornemos moradas de Deus pelo Espírito. É aquela coisa, a igreja deveria ser uma estrutura como tal? Talvez. Mas aqui nós temos mais vivendo no tempo de Jesus, estamos no nosso tempo. Nosso tempo, o homem, sobretudo os sacerdotes, precisam do mínimo necessário para sobreviver. Um lugar para ter proteção, para ter uma vida de qualidade, porque ele serve a Deus. Ele não é um mendigo de Deus, ele é um servidor do Senhor. Mesmo que alguns dos nossos escolham uma vida bem pobre, bem imitando a Cristo na pobreza, não é obrigado que todos vivam nessa vida, porque não foram chamados para esse tipo de vida. Agora, o pecado está em querer viver vida de rei, de príncipe, de rainha, quando na verdade o Evangelho não chama ninguém para aquilo, para esse tipo de vida. Chama-se para atender todas as classes da sociedade, mas não para nos tornarmos mais um naquela classe, mas para transformarmos, evangelizarmos toda e qualquer classe e todo e qualquer coração que venha na nossa direção, clamando a misericórdia, a providência e a compaixão divina. O Evangelho de hoje, minha gente, Jesus faz, segundo Lucas, a escolha dos seus primeiros 2 discípulos, como também é Lucas que vai falar mais tarde dos 72 que Jesus manda para anunciar o Evangelho. Não tem muita novidade na escolha dos que nós já sabemos de qual é salteado, né? Jesus primeiro vai rezar e passar a noite toda rezando, certamente pedindo a Deus inspiração para que pudesse escolher as pessoas
que durante o tempo que estão com eles fossem pessoas de confiança, de dedicação, que eles observou no meio da caminhada que ali tinham pessoas especiais, que eram capazes de segui-lo. Não se trata de capacidade intelectual, espiritual, ou econômica ou social, não. O grupo de Jesus tem tudo. Se trata de pessoas, enquanto pessoas que têm dons naturais específicos que poderão e deverão ajudar Jesus na sua caminhada missionária, na pregação do Evangelho. Então, os 12 já começa pelo símbolo do número, né? 12, para relativizar com a 12 tribos de Israel. Como eu disse, o mais importante pedagógico no momento é que Jesus ensina que para tomar decisões tão sérias de escolher alguém para realizar a obra de Deus, ele passa a noite toda em oração. Não quer deixar dúvidas sobre a vontade de Deus naquilo que ele vai fazer e sobre a obediência que ele tem a Deus. E ao escolher os 12, Jesus de fato apresenta às pessoas que o seguem esses 12 chamados não mais de apóstolos. Qual é a diferença entre discípulos e apóstolos? O discípulo está no caminho de uma formação itinerante. O apóstolo já está, diríamos assim, um grau superior. Por quê? A palavra apóstolo significa mártir, aquele que conviveu, que viveu, viu o que Jesus fez. Esses serão aqueles que farão parte da intimidade de Jesus. Terão uma relação muito próxima, muito pessoal, como uma relação de família, de irmãos que buscam de fato um caminho, uma estrada na direção de Deus. O apóstolo, ele é um testemunho, né? É uma testemunha de Cristo que proclamará mais tarde a sua vontade diante dos homens. A testemunha tem essa obrigação radical de deixar tudo e seguir a Jesus, mesmo que às vezes volte em casa. Mas o compromisso dele não é mais com aquilo que chamamos de família de carne, mas agora é diretamente com Jesus, mediante o tamanho do trabalho e o tamanho da missão que Jesus reservou para ele. Os discípulos não têm essa radicalidade. Depois, os apóstolos são os portadores do anúncio da salvação, que viverão com Jesus até a sua morte. Observe que dentre os 12 ninguém foi embora e largou Jesus. Mas os discípulos podem ir embora a qualquer hora. Não é que existe uma lei de obrigatoriedade de não poder sair do grupo, mas eles ficaram tão encantados, né? Tão enfeitiçados, tão apaixonados pela experiência com Jesus, que não teve como largá-lo, como voltar a casa mais. Vinha de vez em quando, chegou um ponto que não voltaram mais, porque as próprias famílias, os amigos, parentes, compreenderam que estavam diante de homens que foram escolhidos pelo Filho de Deus para salvar a humanidade. As obras que Jesus fez enchiam os olhos e corações daquelas pessoas, ditas apóstolos, e que elas tinham também o poder de fazer coisa semelhante ou igual, e se converteram, né? Elas se converteram a esse princípio fundamental de servir a Deus, por meio dos dons adquiridos, sobretudo quando vão em missão, onde Jesus dá a autoridade para curar as pessoas, expulsar o demônio, ressuscitar pessoas. E tudo isso faz parte desse grande bloco do ensinamento de Jesus. Nos chama, porém, hoje
a atenção sobre Simão e Judas Zelote. Judas passou um tempo muito penalizado pela igreja, sobretudo na Idade Média, que confundia Judas Zelota com Judas Iscariotes. Por quê? Porque os dois vinham do mesmo movimento chamado Zelotes, que resistiam à invasão dos romanos da Palestina e queriam instaurar o reino de Israel, o reino de Deus, desculpa, com base na espada, no derramamento de sangue. Até que o Judas Iscariotes resolveu de fato ir pelo seu caminho. E o Judas, né? O nosso Judas que chamamos hoje de, tem até um retrato dele ali, São Judas Tadeu, a imagem, né? De Judas Tadeu, esse nosso Judas Tadeu, ele abraçou a fé e abandonou a caminhada dos zelotes. Como diz também que Pedro fazia parte, por isso Pedro corta a orelha do Malco na hora que Jesus é preso. É um resquício, ainda uma influência daquele grupo que resistia a Israel. Não é que é uma coisa ruim. Toda sociedade, todo Estado tem o seu braço armado. Nessa época não era um Estado como imaginamos, mas esse grupo, essas sociedades aristocráticas na Rua de Israel tinha seu braço armado, né? E às vezes, além do braço armado, tem os seus grupos paramilitares, os seus grupos de fato que vão de encontro aos inimigos em nome da liberdade das pessoas. Então são reacionários que por si mesmos acabam sendo destruídos pela forma como trabalham. O método de Jesus é o amor, a doação, a não violência. O método deles não importa os fins, não importa os meios, o importante é o fim que a gente vai tirar o romano daqui. Então os fins eram mais importantes. E aí os fins, como dizia minha avó, né? A corrente só quebra na mão do mais fraco. Como eles eram menores no grupo, como eles eram politicamente inferiores, como eles eram, do ponto de vista militar, também inferiores, eram pessoas que lutavam com a espada na mão sem nenhuma proteção no corpo. Os romanos vinham blindados, sem falar a quantidade de soldados que tinham na época na Palestina. Então a tendência era aquela, era de morrer todo mundo mesmo. Não tinha outra saída, porque o método escolhido não foi o do amor, não foi aquele da não violência, foi aquele de doação, aquele de optar por um bem maior, mesmo que você venha a perder a sua vida. Já falei sobre isso aqui muitas vezes, né? Então Jesus hoje escolheu esses 12 e ele forma, segundo Lucas, o primeiro embrião da sua igreja. Isso é, a igreja já vinha com Jesus, agora ele escolhe pessoas para formar esse círculo de 12, e esses 12 serão aqueles que levarão adiante a igreja e terão a mesma sorte de Jesus. A maioria morre assassinado e beberão do mesmo cálice, como diz o Evangelho de Mateus. Portanto, nesse dia tão importante de São Simão e São Judas, apóstolo da igreja, coluna da igreja, onde sustentamos a nossa fé até hoje, agradecemos a Deus porque esses homens, um dia muito distante, lá no início do horizonte cristão, disseram sim a Jesus, e nós hoje temos o privilégio de sermos inseridos pelo sacramento da igreja, particularmente o batismo, nesse grande edifício de salvação que é a Igreja de Cristo nosso Senhor. Ofereçamos então ao Senhor a nossa oferta, pedindo a Ele que acolha o nosso sacrifício de servir,
que encha o nosso coração de graça e de benevolência e que nos dê cada vez mais a sua paz. Derrame sobre nós os seus dons e realize em nós a sua vontade. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ao festejarmos a glória dos apóstolos São Simão e São Judas, acolhei, ó Deus, as nossas preces e preparai os nossos corações para celebrar dignamente esta Eucaristia por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós constituístes a vossa Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal vivo de vossa santidade e anunciasse a todo mundo o Evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será
entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, todos aqueles que morreram na esperança da ressurreição. Os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Simão e São Judas, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos, irmãos e irmãs, onde quer que você esteja. Saudai-vos com a paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Fazei ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazei, fazei ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Somente isso, a missão da igreja, é fazer ressoar essa palavra de Deus pelos quatro cantos da terra. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Nós viremos a Ele e faremos nele nossa morada. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o vosso sacramento, nós vos pedimos, reunidos no Espírito Santo, que este sacrifício seja oferecido em memória do martírio de São Simão e São Judas. Nos conserve sempre em vosso amor por Cristo nosso Senhor.
Amém. Lembrando que dia 2, dia dos finados, dos nossos irmãos falecidos, como todo ano fazemos, você pode colocar a intenção daquele seu irmão, parente, amigo que já não está mais entre nós. Cada intenção unitária por apenas R$ 5 para ajudar a nossa comunidade. Então não esqueça, mesmo que você não possa ir, mesmo que você de fato esteja às vezes viajando, outra atividade, ou vai fazer de fato a sua atividade espiritual pelos cemitérios do Salvador, mande alguém, não deixe de rezar pelo seu parente falecido, pelo menos nesse dia 2, né? Colocar na missa as intenções de todos os nossos falecidos. Essa é uma tradição da igreja, de fazermos nesse dia a lembrança dos nossos irmãos que nos aguardam no céu, na glória de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de São Judas e São Simão, apóstolos do Redentor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. É isso que eles fizeram. Buscaram em primeiro lugar o reino de Deus. É o nosso exemplo. Cristo e os apóstolos fizeram desse reino a maior forma de batalha do bem contra o mal. Por isso você que é filho do reino, que levanta essa espada do Evangelho, vá em frente, meu irmão, minha irmã, e ajude o reino de Deus a crescer no meio da sua família e também por onde você puder passar e proclamar esse reino bem-aventurado do Senhor. Fica com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir, no mesmo horário, estaremos celebrando a Eucaristia. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.